Eleições 2024. O Grupo ND, prezando pela publicidade das propostas dos candidatos a prefeito e criando ferramentas que facilitem a decisão do voto pelo eleitor, realiza a partir de hoje uma série de entrevistas. Todos os dias, por 10 minutos, um candidato a prefeito de Criciúma será entrevistado nesse espaço. Os temas estão relacionados ao programa de governo de cada candidato. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio, realizada aqui na sede da NDTV, Criciúma, com a presença dos representantes das candidaturas. Ao meu lado, para fazer a entrevista comigo, a nossa comentarista Maga Estopassoli. Boa tarde. Boa tarde, João. Esse é um momento extremamente importante no período eleitoral como um todo e que dá a oportunidade para os candidatos de falarem um pouquinho sobre as suas propostas e, claro, uma oportunidade para o eleitor poder fazer uma boa escolha. E hoje está conosco o nosso primeiro entrevistado, é o candidato Júlio Kaminski. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, candidato. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade, Maga, João Paulo e a todos os seus telespectadores. Eleições para esse ano, o que principalmente o senhor tem no seu plano de governo, como o senhor pretende marcar o plano de governo como um todo? Sabemos que há vários itens neles, mas o mais importante o senhor entende o eleitor deve perceber do seu programa de governo? João Paulo, em todas as caminhadas que a gente tem tido pela cidade, um dos primeiros pontos a ser abordado é a saúde. Não tem como, nós não aguentamos mais, a saúde está ruim, nós precisamos acabar com essas filas. Isso é que o eleitor, as pessoas estão comentando. E para isso, João, a necessidade, antes de mais nada, que se faça um trabalho de transparência absoluta. Por que transparência? Porque as pessoas vão poder ter a oportunidade de saber onde ela está, por que o fulano foi melhor do que ela, foi atendido primeiro, etc. Isso não pode. Então nós temos que dar transparência a tudo. Talvez o principal ponto é exatamente esse, é dar transparência na saúde, na educação, na segurança, enfim, mostrar para as pessoas onde ela está e como ela vai ser atendida e quando vai ser atendida. E a saúde, é claro, é um ponto fundamental e dentro disso, tanto eu quanto o doutor Irani, que é o meu vice, consta aqui, no plano 11. Nós iremos utilizar o hospital, o local onde está o Santo Agostinho, ali no Rio Maina, e faremos um hospital municipal exclusivamente para cirurgias de baixa complexidade. Aquilo que é a responsabilidade nossa, nós iremos fazer através do hospital. Ou seja, isso vai, por si só, diminuir consideravelmente os problemas em relação à saúde do município. E é claro, sem contar a prevenção, os trabalhos realizados através da própria educação, juntando as famílias, os alunos, enfim, é um trabalho que depois a gente vai fazer a prevenção em paralelo ao trabalho direto de combate à grande fila que nós temos hoje na cidade de Criciúma. Candidato, o senhor mencionou a construção de um hospital municipal. Essa é uma obra que não se faz de um mês para o outro, demora um pouquinho mais. A reclamação da população criciumense envolve muito a demora pela fila, né? Na fila de consultas. Nesse ponto especificamente, na saúde, consta no seu plano de governo o que fazer para diminuir a fila num tempo menor? Muito bem. Primeiro, é claro que o combate tem que ser em paralelo, né? Claro que a construção do hospital vai demorar um pouquinho, por uma questão de emendas, de recursos, enfim, uma série de situações. Até porque a viabilidade do próprio custeio para que as coisas possam funcionar. Mas imediatamente nós contrataremos serviços. Imediatamente nós valorizaremos os profissionais da saúde, os médicos. Um dos grandes, Criciúma, para o programa Mais Médico, era para ter 99 médicos. Foi disponibilizado para Criciúma. Retifico. 66 médicos do programa Mais Médicos era para ter vindo para Criciúma. Eram apenas 9. O governo municipal perdeu a oportunidade da habilitação e depois correu atrás para compensar isso. Colocou apenas 9. Veja, o governo federal disponibilizou no programa Mais Médico 66 profissionais. O que vamos fazer? Contratar. Remunerar adequadamente, porque no nosso programa, está aqui, a valorização primordial são as pessoas, é o morador. É claro que o asfalto é importante, é claro que a praça é importante, só que muito mais importantes são as pessoas daqui. E é essas pessoas que terão prioridade no nosso governo. Comigo e com o doutor Irani Alberton, experiente, sério na área da saúde, é uma referência e um ótimo gestor para nos dar todo o suporte para fazer muito bem feito na cidade de Criciúma. Ou seja, inquestionavelmente é a escolha certa.
Não está desconexo da saúde a questão do saneamento básico. O senhor tem batido nessa questão de contrato do saneamento básico. Mas de que maneira o senhor pretende, em um virtual governo seu, conduzir o processo de saneamento básico? Muito bem. É criando um órgão municipal? Não, João. Primeiro, dando oportunidade para que a prestadora atual se adapte ao nosso interesse público, à necessidade do município. Criciúma distribui água por gravidade. Então veja que isso diminui diretamente o custo operacional e a distribuição da água em Criciúma. Esse é o primeiro aspecto. Para isso, nós iremos fazer uma grande auditoria em relação a isso, descobrir de fato qual o custo dessa operação, entregando para o consumidor. Esse é um primeiro ponto. O segundo é a notificação. É a notificação para que a prestadora possa se adaptar à nossa realidade. E dentro disso, aí sim, em não havendo essa adaptação, mesmo sendo notificada, não se adapte ao aquilo que nós precisamos de fazer para o nosso consumidor, aí sim, se for o caso, nós teremos que rasgar, eu até tenho mostrado isso, né? Teremos que rasgar o contrato. O que eu quero dizer? Nós teremos que rescindir e criar, sim, uma SAMAI. Aí o pessoal me questiona, mas tu quer privatizar? Hoje já é privatizada, com órgão público, é privatizada. O que nós queremos, não, é que o criciumense pague menos, pague justo, e pague realmente por um serviço de excelência, que é o que nós iremos propor na medida em que estivermos, a partir de 1º de janeiro de 2025, na Prefeitura de Criciúma. Candidato Júlio, mobilidade urbana. Como é que o senhor pretende resolver esse, que é um dos principais problemas atuais de Criciúma, que cresceu muito rápido? Como resolver isso? Os nossos gargalos são visíveis. O programa de mobilidade, o plano de mobilidade urbana do município de Criciúma só aconteceu no ano passado graças ao empenho da Câmara de Vereadores, através, inclusive, pelo meu trabalho na comissão. Nós nunca tivemos plano de mobilidade. Hoje nós temos. Foi feito um levantamento, por exemplo, pela Unesc, um orçado em 10 milhões. É claro que tem uma correção a ser feita para a revitalização de toda a Avenida Centenário. Ponto. Gargalos existentes, junto à Unesc, que questionei hoje, inclusive, no debate. Junto à Unesc, da região central. 2 pontos fundamentais que precisam ser tratados. Nós estamos falando de ciclovia, nós estamos falando de uma reorganização no transporte coletivo intermunicipal, também considerado metropolitano. Isso é um assunto que tem que ser muito bem considerado. Nós temos a conclusão do anel viário, é um outro aspecto que é fundamental e falta vontade política para botar pressão para que as coisas de fato aconteçam. E nesse aspecto, quando eu falo de Avenida Centenário, eu posso dizer o seguinte, lá na Unesc, se ampliasse 50 centímetros do acostamento, nós teríamos uma 3ª via de circulação. Simples. Olha aqui, é uma coisa que nos parece tão simples. Nós falamos hoje, por exemplo, que no centro da cidade, para te sair, para ir para o colégio Lapagesse, buscar o teu filho na escola, tu tá na Henrique Lage, tu precisa dar uma volta lá na rodoviária, dar uma volta por trás da rodoviária, entrar na Joaquim Nabuco e voltar pela Cônego Miguel Giaca para poder pegar. Ora, se você não conseguir pegar o seu filho naquele momento e tiver que seguir, terá que repetir esse mesmo trajeto, que é demoradíssimo para acontecer. Bastaria apenas. Tem um estacionamento ali, muito simples, que cobra pedágio para as pessoas passarem. R$2, pedágio, no estacionamento. Bastaria desapropriar aquilo ali e fazer uma rua local. É o suficiente. Então, assim, são coisas simples que basta ter vontade política para resolver. E essa vontade eu tenho. Estou falando da revitalização da Centenário, estou falando do transporte coletivo. Nós há 30 anos estamos com o nosso transporte coletivo defasado. E sim, avalio a possibilidade de levarmos a rodoviária para a 4ª linha e aí também propor uma rodoviária regional. Também é uma outra forma que nós temos para ajudar a desafogar o transporte coletivo e também a própria mobilidade urbana do município de Criciúma. O senhor falou em vontade política, está no 2º mandato como vereador, segunda legislatura como vereador. O senhor sentiu aí as dificuldades que um vereador tem na relação com o executivo. Que tipo de trabalho diferente o senhor pretende fazer como executivo na relação com o legislativo? Que normalmente joga no time do prefeito, tudo certo. Jogou na oposição, tudo errado. Perfeito. Muito boa a tua pergunta, porque você precisa ter uma relação de respeito. Quando a Constituição fala em harmonia entre os poderes, ela está dizendo o seguinte, você pode perfeitamente fazer um projeto de lei e o prefeito poder adaptá-lo.
ou botar em prática. João Paulo, um exemplo claro é as lâmpadas de LED. Em 2017, quando eu apresentei o projeto de lei para a substituição das lâmpadas de LED em Criciúma, é exatamente o que ele está fazendo agora, 7 anos depois. De modernidade não tem nada. Eu apresentei isso em 2017. Ou seja, se tivesse colocado em prática com dinheiro que já se cobrava mais na COSIP, já teria resolvido todos os problemas e as pessoas pagariam 70% a menos se for considerar o 100% que é cobrado acima hoje, já diminuiria para 70%, 50% o valor. As pessoas pagariam menos e nós teríamos uma cidade muito melhor iluminada. Ou seja, João, volto a frisar, a relação com a Câmara é o seguinte: o vereador tem boas ideias, coloque em prática. O vereador tem bons projetos, coloque em prática. O vereador tem o que mostrar, aproveita. Não é o prefeito que é o dono, não é o prefeito que tem boas ideias, não é o político que tem a solução para tudo. A gente tem que convidar as pessoas. Vocês têm que nos ajudar. Olha, nós estamos com gargalo, estamos com problema. O que fazer? Avalia essa possibilidade. E foi isso que nós fizemos na Câmara de Vereadores ao longo desse tempo. E respeitaremos com toda certeza o legislador, até por experiência própria. Sabemos o quanto ele circula na cidade e tem a contribuir. Então, é isso. Eu e o doutor Irani, a escolha certa certamente contribuirá decisivamente para uma gestão muito bem feita e voltada para as pessoas. Candidato Júlio Kaminski, muito obrigado pela presença aqui conosco. Muito obrigado, Maga, a todos os seus telespectadores. Muito obrigado, Júlio Kaminski. Maga Estopassoli, a entrevista, a rodada de entrevistas segue, né? Até a próxima segunda-feira, pela ordem definida em sorteio. Amanhã o Balanço Geral recebe aqui o candidato do MDB, Paulo Ferrarese, também nesse tempo rigoroso de 10 minutos, para que a gente possa, nesse tempo, ouvir as propostas, né, Maga? O candidato Júlio Kaminski foi no cronômetro, né? Foi certinho. Nós observaremos para que todos o sejam. Até amanhã, João. Tá bom, obrigado, Maga.